Big Boss. Oi, gente, eu sou Sofia Soares. Boa família, sou o William. E hoje nós estamos aqui com o seu Orlando. Diretor do Colégio Siqueira Santos. O chefe. O mais. E hoje nós vamos fazer algumas perguntinhas para ele. Orlando, nós sabemos que você é formado em biomedicina, certo? Certo. E como você se apaixonou pela pedagogia? Porque biomedicina e pedagogia são coisas totalmente diferentes. Como você se apaixonou por pedagogia? Eu me formei em biomedicina, fui trabalhar na área, trabalhei por alguns anos. Só que minha vinda para São Paulo, eu tinha um tempo ocioso. Então eu trabalhava só meio período no laboratório, outro meio período eu não tinha outra obrigação. Aí fui para a escola, através de uma amiga, convidou para lecionar e tal. E foi nesse meio que eu entrei na educação. Então eu trabalhava no laboratório e numa escola. E eu fui envolvendo mais com a escola do que com o laboratório. Eu precisei, depois de ter tomado a decisão de que eu queria para a área da educação, aí eu fui fazer as habilitações necessárias. Aí eu fiz pedagogia, depois eu fiz pós-graduação em administração escolar e fiquei definitivamente com a educação. Deixei o laboratório e fiquei só com a educação. Realmente é apaixonante. Então foi uma experiência, início, complementação de renda e de tempo ocioso, mas depois virou uma paixão mesmo. E aí foi para a educação que eu escolhi. Então, primeiro começou por algo muito profissional, depois você falou assim, caramba, é realmente isso que eu gosto, é realmente isso que eu quero fazer, aí você tomou esse rumo. Senhor Orlando, eu gostaria de saber, assim, não só eu, todos os alunos, professores, como surgiu o Siqueira Santos e qual a história? É uma longa história, né? Eu fui diretor do Colégio São Luís de Gonzaga por 30 anos. E a escola foi tomando um vulto de crescimento e ela começou a ter várias unidades. Então ela começou primeiro em uma escola no Jardim São Luís, depois passou para o Capão Redondo, foi a unidade 2, depois foi criada a unidade 3, foi uma construção em outro bairro. Mediante a tantos anos de trabalho, e eu me dedicava às 3 unidades. Então eu fazia períodos intercalados, mas atendia as 3 unidades. Num determinado tempo, a unidade 2, ela tinha um sócio. Então eram 2 mantenedores. Um deles quis desistir do negócio, quis sair do negócio. E foi a mim proposto ficar com a sociedade. E nesse trâmite de entrar de sócio, o outro também quis sair. Então eu tomei posse sozinho da unidade 2. Foi assim que você se tornou o Big Boss. Hoje é a nossa escola. Big Né? Boss. É o Big Boss, assim que ele se tornou o Big Boss. Foi assim. O chefe. Isso, o chefe. Então foi criado assim, né? Pela unidade 2. Da unidade 2 que surgiu o Colégio Siqueira Santos. E com isso, com essa saída de 2 sócios que foram que saiu, quais foram os desafios de ser diretor? Que fala assim, nossa, realmente é bem difícil, bem desafiador na sua carreira, que você era professor. Quais são os desafios de ser diretor? Bom, quando foi feita a proposta de eu ficar com a unidade, né, e ser proprietário da unidade, ser mantenedor, o desafio era para a questão mais administrativa. Porque como diretor pedagógico eu já tinha muita experiência, isso não era desafio de momento. O desafio de momento é a questão administrativa e financeira, porque não era a minha área, não lidava com isso. Tal. Eu tenho um filho advogado, e esse filho advogado falou, não, eu colaboro, eu ajudo na administração. E até hoje ele é o administrador financeiro da escola. Então eu continuei só com a parte pedagógica, com a administração da escola no dia a dia, mas a questão de administração financeira é do meu filho. Senhor Orlando, como é lidar com a nossa geração atual? Nossa geração Z? Como eu sempre lidei Com crianças. Adolescentes, crianças, e todo esse tempo, vai se mudando
as propostas, as O ensino muda também. as perspectivas são outras, as situações são outras em relação à vida, aos acontecimentos no país, essas coisas todas. Não é muito difícil, assim, não é tão desafiador, porque adolescente é sempre adolescente, e eu fui assim, vocês são assim, outros virão assim, porque é parte do ser humano. Então, aquela fase de adolescente, de descobertas, de conhecimento, de muito descomprometimento também, né? Que tem muito, né? Que leva a coisa assim na baila só, né? Na brincadeira, né? Tá olhando pra você, tá olhando pra você. As propostas, as perspectivas de vida hoje são mais difíceis, né? Antigamente, vamos dizer muito antigamente, né? Na minha época de estudante, a gente tinha mais expectativas de sucesso profissional, né? Porque bastava você fazer uma boa faculdade, ter um diploma, você tinha um emprego, você já tinha um encaminhamento de vida e tudo mais. Hoje é mais difícil. Hoje não é só ter o diploma, hoje precisa ter muito conhecimento, hoje é uma gama muito grande de coisas novas, de novidades, de tecnologia, de tudo isso. Então, hoje o aluno, para entrar no mercado de trabalho, um recém-formado, ele tem que ter feito muito, tem que estudar bastante, ter se aperfeiçoado, ter feito um trabalho de trabalho em equipe, saber lidar com as pessoas, saber lidar com o emocional dentro de uma equipe, né? Precisa ter muito equilíbrio, né? Porque hoje é uma competição muito grande, as vagas são poucas, e hoje seleciona-se os melhores. Sim. Então, tem que se fazer uma coisa bem feita. Ser um bom aluno, estudioso e complementar sempre, não pode parar. Porque hoje o mundo voa, né? Tudo é muito rápido, tudo é de imediatismo, né? Tudo aconteceu ontem, você tem que estar sempre à frente. Então é bastante desafiador, sim. Hoje, para os alunos, para essa geração, o estudar e se dar bem na vida. E sobre a tecnologia, com essa nova lei, você acha que ela deveria ter sido implantada antes? E o que você acha sobre a tecnologia nas escolas? Você acha que ela deve ser direcionada, deve ter tecnologia nas escolas, ser direcionada para os alunos? Ou você acha que é melhor sem tecnologia nas escolas? Pelo contrário, a tecnologia é muito importante. Hoje nós estamos fazendo aqui, usando alguns recursos tecnológicos, né? Ajuda muito bastante. importante, porque hoje o mundo Tecnológico. exige que você tenha conhecimento, que você saiba manusear, que você saiba lidar com a tecnologia. Hoje a tecnologia, ela está, vamos dizer, permeando todas as profissões. Não é uma ou outra, todas, né? É dentro da medicina, é dentro da escola, é dentro da engenharia, é dentro de todas as profissões hoje, a tecnologia é importante. Ela é participante ativa de dentro do processo. Hoje um arquiteto vai te fazer um projeto, ele faz tudo virtual, manda para o cliente faz as alterações que quer, em todos os ramos, né? Se tem a arquitetura, porque é o que assim, a gente vê mais palpável, né? Mas em tudo, né? A medicina, então, os avanços tecnológicos é absurdo. E para o bem, né? Com equipamentos, com novos aparelhos, com novos detectores de qualquer doença, hoje é muito mais fácil através da tecnologia, né? Então, dentro da escola, a tecnologia bem usada, ela é importante. O que, às vezes, atrapalha é o mau uso, vamos dizer assim, a irresponsabilidade de alguns que não seleciona, né, o que vai ser exposto, como vai ser exposto, né, para que isso caia na mídia de uma forma saudável, né, não com críticas pejorativas, com coisas assim que não acrescentam ao ser humano, pelo contrário, né, diminui. Então, isso precisa tomar muito cuidado. Então, a tecnologia bem usada, com responsabilidade, é muito favorável à educação, sim.
Orlando, quais são os seus projetos futuros para a escola? Os projetos futuros para o Siqueira. Hoje, a gente tem uma diretriz, vamos dizer assim, de educacional, que muda sempre, né? Hoje nós estamos com um novo ensino médio, uma proposta diferenciada do que foi, né? Nós temos um novo ensino médio, agora nós temos o novo do novo dos novos ensino médio, né? Que volta um pouco atrás, com mais disciplinas regulares, né? do núcleo comum, do que aquelas diversificadas, que eram os itinerários, as eletivas, diminuíram, né? Então, quem entrou este ano no primeiro ano do ensino médio já tem uma carga horária diferente do que vocês estão atualmente. Por quê? Eu vejo que eu gostaria da gente crescer, envolver realmente, criando uma situação para que o aluno faça uma boa escolha profissional, que ele saia preparado, consciente. Essa é a minha expectativa, de a gente sempre trabalhar para que vocês tenham consciência e saiam com a cabeça pronta para escolher a sua profissão, né? Fazer um vestibular, fazer uma boa faculdade, fazer alguma coisa que realmente, não só pensando financeiramente, pensando no prazer de ser um profissional competente, que traça contribuição para a humanidade, que contribua com o ser humano, contribua com o crescimento de todos. Não ser muito egoísta, né? Pensar só no financeiro, vou fazer essa profissão porque eu vou ficar rico. Hoje, você pode pensar que aquela profissão é vantajosa financeiramente, mas às vezes não é. Se você não for um bom profissional, não fizer por amor, se você se dedicar àquilo com todo o seu empenho, pode ser uma professora muito rendosa, mas você não vai ter essa renda porque você não é um profissional à altura, né? Então, é isso, estudar sempre, se aprimorar, se dedicar e fazer com muito amor. Tem que ter, assim, aquele friozinho na barriga de querer fazer e fazer acontecer. Ter entusiasmo no que faz. Aquelas pessoas que fazem por fazer, não leva a nada. Só tristeza. Sim. Agora entrando para um lado mais sobre sua vida pessoal, que além de ser diretor, você também tem uma vida pessoal. O que você mais gosta de fazer no seu tempo livre? Tipo, curtir com sua família. Fute, Não. pelota. Eu já tenho uma certa idade, né? Assim, já não estou tão jovem, adolescente assim, né? Então eu já tenho um pouco de tempinho vivido. Hoje a minha preocupação maior é realmente meu tempo, dedicar muito à família e aos amigos. Vocês possam imaginar, eu vou fazer esse ano que vem, eu vou fazer 50 anos de formado. Os meus colegas de faculdade são meus amigos até hoje. A gente se encontra frequentemente. Nesse próximo sábado, nós vamos ter uma reunião, que é o aniversário de uma amiga, e ela convida os demais para a gente ir numa reunião. Não é nenhuma festa, é um bate-papo, é troca, é conversa, jogar fora, lembranças e tudo mais. E isso a gente tem feito frequentemente. Então, com os amigos, isso é muito, para mim é fundamental manter essa relação. A gente tem grupo ainda de WhatsApp, a gente conversa, todo mundo troca, todo mundo vai em festa, casamento de filhos, e batizado de netos, tudo isso, todo mundo a gente continua Vocês criaram uma unido. família, né? É um grupo muito assim, sabe? E todo mundo assim, também diversificaram bastante. Nem todos seguiram na área da biomedicina, teve várias, vamos dizer assim, dissidentes da área, né? Foram para outros campos, mas todos bem-sucedidos, hoje todo mundo tranquilo e tocando a vida. E com a família, para mim, é fundamental. Eu faço a reunião todos os domingos com os filhos, todos vamos estar em casa. Isso aí, para mim, é fundamental. Orlando, falando em família, eu queria que você falasse um pouco sobre a sua família, seus filhos, seus netos. Você falou que você tem um filho advogado, aí a gente quer saber um pouco. Bom, aí eu vou ser um pouquinho, vamos dizer assim, nada modesto. Fica à vontade. Então, eu tenho 5 filhos. Os meus filhos, nunca, eu não posso
forma alguma, fazer alguma queixa. Só tenho a agradecer a Deus pelos filhos que eu tive. O meu filho mais velho hoje tem 50 anos. Ele fez engenharia eletrônica, fez TI, né? Hoje ele trabalha com a informática e tudo mais. Casado, tem uma neta, a primeira é a mais velha, a Gabriela. Gabriela está termina esse ano, farmácia, está fazendo na Federal, muito estudiosa também, boa menina. Depois eu tenho a Évila. A Évila, eu mesmo só vou falar porque é a única que foi para a área da educação. Então, ela é um gêniozinho. Ela fez matemática na USP de São Carlos. Depois de formada, ela prestou concurso. Hoje ela é professora da engenharia da Universidade Federal de Itajubá, Minas Gerais. Ela foi para os Estados Unidos, ficou 2 anos nos Estados Unidos, fez especialização, fez doutorado na Unicamp. Ela é muito assim dedicada aos estudos, muito competente, né? E trabalha hoje lá em Itajubá, na Universidade Federal. E ela tem 2 filhos, né? São os meus 2 netos. Ela tem a Lívia e tem o Felipe. Da Lívia é muito difícil eu falar muita coisa, porque ela é muito mais gênio do que a mãe. Ela é uma sumidade, é uma coisa de louco, ela é muito assim, é até preocupante. Quantos anos ela tem? Hoje ela tem 18 anos, ela está no 3º ano de arquitetura na USP de São Carlos. Ela ia fazer 17 anos. Quando ela foi para os Estados Unidos, ela chegou lá e ela, pequena, né? Ela foi para a escola e rapidamente ela aprendeu inglês, ela se destacou, ela tem assim, uma habilidade estrondosa para as áreas das áreas de matemática, das áreas técnicas, e ela participa de tudo. Ela projeto de NASA, ela participa, todas as Olimpíadas ela ganha. É assim, uma coisa de louco. É assustador. Por isso que eu falo, é até difícil de falar, mas é a real. E ela prestou vestibular, ia fazer 17 anos, porque quando ela veio dos Estados Unidos, ela avançou. Porque com a carga horária que ela tinha cursado lá, quando ela veio para cá, então ela adiantou muito. Então ela terminou o ensino médio muito cedo. E ela já prestou vestibular e entrou. E ela entrou de uma forma, vamos dizer assim, como ela era destaque em Olimpíadas, né? O colégio Coque de Ribeirão Preto, ela morando em Itajubá. Ele, como acharam que era uma aluna de, vamos dizer assim, de projetar a escola deles, eles a convidaram para ela fazer o 3º ano do ensino médio em Ribeirão Preto, no COC, tudo pago por eles. Como bolsista, com hospedagem, com tudo. Eles queriam que ela fizesse 100%? E prestasse vestibular com o nome deles. E ela prestou, todos os vestibulares que ela prestou, ela passou. Ela escolheu arquitetura, fazer na USP de São Carlos, porque a mãe estudou lá, o pai também estudou lá, e ela queria continuar estudando lá. E hoje ela mora em São Carlos, está já no 3º ano de arquitetura. Então, foi assim, para você ver. Ela em Itajubá, uma cidade pequena, mas eles a descobriram porque ela participava de tudo quanto era projeto de Olimpíadas, eles vão investigando aqueles alunos que se destacam e eles convidam para estudar com eles, para sair com o nome deles, né? Aonde você fez cursinho? Lá, Eu fiz no COC, em Ribeirão Preto. Então, é marketing, né? Questão de marketing. Então, foi isso que aconteceu com ela. O Felipe é garoto ainda, está com 12 anos, estuda em Itajubá. É garoto, é molecão, é assim, mas não sabe o que não sabe ainda o que é. Depois vem a Aline. A Aline foi uma filha assim, que me preocupou logo de início, quando ela foi fazer a escolha profissional. Ela falou assim, eu quero fazer engenharia ambiental. Como era um curso novo,
profissão muito nova, eu achei que não seria assim Adequado. uma coisa de pronto, se achar emprego, trabalhar, desenvolver aquilo que ela queria. Eu achei que era assim, as expectativas eram pequenas, mas eu me enganei. Assim que ela terminou a faculdade, ela foi trabalhar na prefeitura de uma cidade próxima, que ela já logo casou, mora lá em Ribeirão Preto, e ela foi numa cidade vizinha chamada Sertãozinho. Ela foi convidada para trabalhar no serviço de meio ambiente, Secretaria do Meio Ambiente da Prefeitura de Sertãozinho. Aí ela trabalhou lá, ela fez um projeto muito interessante, que foi até publicado, foi publicado em jornais, em televisão e tal. Ela fez vamos dizer, um paisagismo numa fazenda que foi abandonada, muito próximo à cidade. Assim. Era uma fazenda de açúcar, e a fazenda, acho que questão de herdeiros e tal, eles acabaram abandonando a usina. Então ficou aquele terreno, e tinha lagos, tinha um monte de coisa, tinha um verde muito bonito, e a prefeitura acho que desapropriou uma parte dessa fazenda para fazer um parque, e ela fez o paisagismo desse parque. Então foi um destaque, porque foi um trabalho muito bonito, foi muito interessante. Mediante todos esses acontecimentos, tá, ela foi depois convidada para trabalhar na Promotoria Pública de Ribeirão Preto. Como ela é engenheira ambiental, tem que emitir laudos para as pessoas. Ou vai tirar uma mata, ou vai abrir uma rua, vai fazer uma estrada, tal. E aí a questão ambiental tem que estar validada, se pode ou não, se não vai agredir o ambiente, todas essas coisas, as construções, essas coisas todas. Então ela ficou na promotoria de Ribeirão Preto até o ano passado, fazendo esse serviço de laudos e assessorando a promotoria pública no serviço de meio ambiente. Aí, este ano, no fim do ano passado já, ela foi convidada de novo a voltar para a Secretaria de Sertãozinho. E hoje ela está na Secretaria do Meio Ambiente da Prefeitura de Sertãozinho de novo. E ela gosta muito, porque aí o marido dela é de Sertãozinho, então tem vínculos afetivos com a cidade, então ela está lá. Depois vem o Ricardo. O Ricardo é advogado, o Ricardo fez a advocacia na PUC. O Ricardo também é muito estudioso. O Ricardo terminou o curso, imediatamente ele prestou a OAB, passou no primeiro exame e hoje ele exerce, ele tem escritório de advocacia e exerce. E ele me ajuda na parte administrativa e financeira do colégio. Esse é o Ricardo. Casado, tem 2 filhos. A Sofia, com 10 anos, e o Arthur, com 9. A diferença é de 1 ano um do outro. Foi rapidinho. Então, é muito, assim, difícil. A Sofia, com 10 anos, a Sofia é autista. Ela, quando nasceu, logo foi diagnosticada, e a mãe parou de trabalhar só para cuidar disso, e fez todas as terapias possíveis, todos os tratamentos. Hoje você nem fala que ela é autista. Ela desenvolveu muito, ela é alfabetizada, ela lê, ela escreve, conversa muito bem, relaciona com todo mundo. As características, aquelas frisantes, aquelas radicais de autismo, passa despercebido com ela. Tem. Claro que ela tem as características, ela tem diagnóstico de autismo mais leve, mas tem. Então ela tem um monte de coisas que são características do autismo. Ela tem uma rotina rígida, ela tem horário para tudo, ela tem hiperfoco em algumas coisas. Então, de vez em quando ela muda. Hoje, o hiperfoco dela é carros. Então, ela conhece todos os carros que você possa imaginar. Ela conhece a marca, o modelo, o ano, tudo. E ela coleciona todos os carrinhos pequenininhos, tudo. Presente que ela pede, vai, vou me dar tal carrinho, tal, marca, tal, tal. E é assim. Mas você nem percebe. O Arthur também é super simpático, gosta de futebol, ele joga num clube, ele fica entusiasmado, ele chega, hoje eu fiz 3 gols.
Ele é fanático de futebol. Tem um percalço. O pai dele é São Paulino. Sim. E ele, na escola, com influência dos amigos, ele é palmeirense. Ele torce pro maior. Ele torce pro maior. É complicado a relação pai e filho na hora de colocar a camisa do time. Então mas eles se dão bem. E depois veio o Pedro. O Pedro, então todos esses são casados, com filhos. Eu não falei do filho da Aline, que é o Bruno. O Bruno tem 8 anos, que é o filho da Aline. Só tem ele, só tem um menino. E o Bruno também é gente boa. O Pedro, ele é um garoto muitíssimo inteligente, porém ele é muito impulsivo. Então vamos contar a vida do Pedro. O Pedro, quando terminou o 9º ano, eu era diretor da escola que ele estudava. Quando ele terminou o 9º ano, ele entrou numa crise violenta, que ele falava o seguinte: eu não sei nada, eu nunca aprendi nada, eu sou burro, porque o senhor sempre foi diretor da escola. Eu tenho certeza que o senhor mandava eu passar de ano, os professores me passavam de ano, porque o senhor era o diretor. Eu falei: Pedro, nunca, isso não existe, a gente não tem, eu não tenho essa influência, eu não faria isso de jeito nenhum. É mérito seu, se você passou de ano, foi mérito seu. Tal. Ele entrou numa crise, ele não quis estudar mais. Ele falou: não vou estudar mais, eu não vou estudar mais, tal. Aí eu falei: como não vai estudar mais, né? Aí eu falei para ele: você não precisa estudar nas escolas minhas, você vai estudar, escolhe uma escola, tal, né? E ele não queria. Aí nós vamos fazer uma terapia de família, uma terapia, né? Terapia. E aí a psicóloga falou: não, conseguiu, né? Com trabalho, aí a gente com vários tratamentos e tal, ela conseguiu fazer com que ele repensasse no estudar. Aí foram 6 meses de terapia, 6 meses de crise dele lá. Quando chegou no meio do ano, ele falou assim para mim: tá bom, eu vou voltar a estudar. Só que é aonde eu quiser, como eu quiser, tal. Eu falei: claro, onde você quiser, como você quiser. Aí ele falou assim: eu quero estudar na Federal. Ué, se você entrar. Aí ele foi, prestou o vestibulinho, né, vestibular, né, na Federal, aquela que fica lá perto na Marginal Tietê, na frente do aquele shopping, lá na Zona Norte, perto da rodoviária. Acho que sim. É bem longe. Era na estação Armênia do metrô, não sei se ainda é Armênia ali. Era muito longe. Olha, eu moro aqui, ele foi por lá de lá, né, dar a volta ao mundo para chegar lá. E ele prestou o vestibular, ele foi o 30º lugar. Foi um dos primeiros a entrar, que é um vestibular ferrado. É muita gente, muito candidato, muito concorrido. Ele entrou em 30º lugar. Aí eu falei: tá vendo que eu sempre te ajudei a passar, então eu te passava adiante, você não sabe nada. Mas ele sabe, ele é muito inteligente, ele aprendeu muito, ele é muito gente. Bom, aí ele fez o ensino médio lá, terminou o ensino médio, ele prestou vestibular, passou em todos os vestibulares que ele prestou. Aí ele falou que queria fazer economia na USP. Aí ele entrou na USP, ele fez 4 anos de economia na USP. No 4º ano, eu tive a grata satisfação dele ser jubilado da USP. E aí eu fui saber a razão por quê. Ele ficou entusiasmado com o estágio que ele arrumou no banco, acho que era Comercial Estádio, um banco americano, só de investimentos, e ele foi fazer estágio lá. E ele se envolveu tanto com o estágio, não, aqui, em São Paulo, ali na Juscelino, Avenida Juscelino Kubitschek, ele é uma travessa, chama José Inocêncio, ali. Um prédio enorme, mas é só interno, não tem agência, é só investimentos. E ele se entusiasmou tanto, e ele estava gostando tanto, ele começou a faltar muito, e ele foi jubilado por conta de faltas. Porque teve um curso, que uma matéria, que ele não fez para deixar para o fim. Só que a matéria foi extinta. Aí ele ficou sem aquela matéria, ele não pôde passar de ano. Ele não podia mais continuar.
Foi por conta das faltas mesmo. Ele faltou muito. E eu lá também não fiquei preocupado, já, né? Um homem, tá indo na escola, não tá indo na escola? Faltou hoje, não faltou hoje? Não. Ele estava assim, indo para o estágio ia para a faculdade, tal. Só que algumas matérias ele foi faltoso e foi reprovado e foi jubilado. Ele falou assim, me tiraram da USP. Eu falei, e agora? Ele falou, eu entro de novo. Depois de 4 anos, ele prestou vestibular de novo e entrou de novo. Aí ele falou, só que agora eu não vou fazer mais economia. Eu quero fazer ciências contábeis. Eu falei, tá bom, então vai. Ele na USP foi fazer ciências contábeis. Fez 2 anos. Aí ele falou assim, eu não gosto de ciências contábeis. Eu vou largar. Pedro, você não vai largar, você tem que terminar. Aí ele falou assim, não é isso que eu quero, eu vou parar. Foi lá, trancou a matrícula, desistiu do curso, ficou acho que uns 6 meses parado, não fez nada. Eu falei, Pedro, você não pode, você tem que ter um diploma, você tem que ter uma formação. Tudo bem que você entende, você trabalha, você faz tudo, mas você precisa ter uma formação. Ele falou, vou prestar vestibular de novo. Olha, depois de 6 anos, ele prestou vestibular, foi um dos primeiros a entrar. Hoje ele está no último ano de administração na USP. Agora, eu falei, pelo amor de Deus, acho que agora ele termina. Pelo amor de Deus, não desiste, termina. E como ele já tinha feito vários cursos, muitos anos, ele foi eliminando muitas matérias. Então agora tem poucas matérias, às vezes ele vai 1 ou 2 vezes por semana só, para complementar, né? Então eu espero que dessa vez ele termine. E acabou. Essa é a minha família. A minha esposa, né? A minha esposa é farmacêutica. Eu conheci ela no laboratório. E foi assim. E ela trabalha até hoje. Ela trabalha até hoje Bateu a química. numa empresa. Trabalha até hoje numa empresa como assessora científica. Tá tudo certo. Orlando, muito linda a forma como você fala da sua família, como você orgulha de todos os membros da sua família. É muito linda mesmo. E eu quero saber, você sentiu orgulho de alguma iniciativa que você tomou aqui na escola? Falou assim, nossa, isso aqui, estou muito orgulhoso de mim. Olha, quando você faz porque gosta, porque tudo é gratificante. Assim, um pequeno gesto, sabe? Uma mostra cultural que deu certo, bonito, aquilo me envaidece. Uma brincadeira das crianças, uma apresentação, uma festa que deu tudo certo, que todo mundo gostou. Tudo isso me gratifica bastante. Hoje eu estou muito focado com nosso credenciamento a crianças especiais, alunos especiais. Nós estamos com 40 alunos, adolescentes, quase adultos já, porque tem gente com 18, 19 anos, são adultos, né? Autistas graves. Então esse atendimento é um credenciamento pelo Estado de São Paulo, do governo estadual, e através de uma ação judicial desses pais, a diretoria de ensino me credenciou para fazer esse atendimento. Acho que vocês já viram, já viram, né, esses alunos por aqui. Então, eles só vêm à tarde, né, eles vêm da 1 às 5, e eles estão, assim, bem atendidos. Eu fico, assim, orgulhoso porque a gente está fazendo um trabalho bonito, porque não é fácil, porque são autistas graves. A maioria não fala, né? Eles são averbais, não tem... A socialização deles é muito difícil, muito difícil. Então tem que ser um trabalho de muito amor, de muito carinho. E outros, eles também têm as crises, né? Às vezes são violentos. Então, e você tem que ter assim, muito amor e entendimento, muita paciência, porque ele é grande, ele é adulto, mas ele não tem discernimento das coisas, né? Então, é difícil para ele. Às vezes ele quer se comunicar e não sabe como, porque ele não fala. Né? Às vezes está sentindo alguma dor, ou precisando de algo, não sabe. Tem que ter muita sabedoria, muita. Você lidar com um bebê recém-nascido. Né? Você não sabe o que está sentindo, o que está, se está com frio, se está com calor, se está com sede, se não está.
Então, é todo. Porque eles não têm essa manifestação de desejo, essas coisas. Então, isso aí eu estou focado nisso. A gente está já há 2 anos com esses alunos e é um trabalho de equipe. A equipe é muito boa, os professores são muito dedicados. A Esther é a coordenadora, a Esther é uma pessoa ótima, dedicada, amorosa. E a gente tem feito um trabalho assim que está me deixando muito orgulhoso de estar fazendo alguma coisa para ajudar um pouco essas pessoas, essas famílias. Porque você imagina, eles ficam aqui 4 horas, agora você imagina 24 horas em casa, um filho assim, né, cheio de questões, de problemas, também tem muito problema de saúde. Então é muito difícil a família. Eles estarem com colegas e com A gente já viu muita evolução, já viu muita evolução.